Oi pessoal, vamos para a aula de número 62 da NBR 6122 de 2019. Será uma aula fantástica, interessante para aprimorar nosso conhecimento. Vem comigo! Bom pessoal, vamos começar a nossa aula de número 62 da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando para concluir o capítulo 8, Fundações Profundas, onde a gente teve várias aulas a respeito desse capítulo, ainda vamos ter essa e mais outra, que é importante realmente a gente compreender tudo que a norma nos exige, tudo que a norma nos ensina a respeito de projeto e execução de fundações, né? Estamos caminhando aí realmente de uma forma bem detalhada na norma para buscarmos informações importantes, informações que são realmente muito necessárias para a gente concluir o nosso conhecimento a respeito de fundações. Estamos falando de dimensionamento, estamos falando nesse momento da parte de dimensionamento estrutural. Estamos na 16ª parte disso tudo, mas estamos caminhando realmente para buscarmos a excelência, buscar o conhecimento, buscar realmente o foco naquilo que a gente entende como teoria forte para a gente entender realmente o que a gente precisa para entender tudo sobre fundações, sobre o que tange a projeto e a execução. Percebam que a parte de execução a gente falou en passant alguns momentos aqui do nosso curso e ela vai ser mais enfatizada quando a gente estiver estudando os anexos, né? Os anexos da norma que vão nos dar oportunidade para questionar, para perguntar, para alertar. A gente já falou muita coisa de execução. Nesse momento, a gente está buscando ser forte na teoria, para ser forte na hora de resolver problemas, para ser forte na hora de evitar que os problemas ocorram. Isso é importante para nós nesse aspecto, né? A gente já falou disso, vamos recordar um pouco o que a gente falou na aula passada, mas sobre, por exemplo, os efeitos de segunda ordem. É um ponto interessante. Lembra que eu falei isso? O quão importante isso é, o quão interessante isso às vezes é negligenciado muito pelo aspecto de não conhecermos como fazer essa verificação de efeito de segunda ordem. Então, a gente precisa entender isso, precisa entender que é uma exigência, o devem aí, é uma exigência normativa para alguns casos, e nestes casos eu preciso necessariamente verificar os efeitos de segunda ordem. Então, as estacas executadas em solos sujeitos à erosão, imersas em solos muito moles ou que tiverem sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, devem ser verificadas quando os efeitos de segunda ordem. Então, é uma exigência normativa. Então, aqui que pega é o seguinte: como fazer essa verificação? Mas o primeiro passo é entender que eu preciso verificar, porque ela é importante, né? Esses efeitos são acumulativos e podem gerar rupturas, podem gerar deformações além do estado limite de serviço previsto para esse tipo de fundação. Então, eu preciso necessariamente ter isso em mente, da necessidade, o quão importante é isso. A história do cobrimento da armadura, o meio agressivo, espessura de sacrifício, são assuntos importantes, a gente já alertou sobre isso, isso é concreto, né? Isso tem que ser tratado no âmbito de normas de concreto, então eu preciso ter conhecimento disso como projetista, como pessoa responsável ao dimensionamento estrutural da minha fundação, eu preciso entender, né, o que a NBR 6118 nos ensina em função da classe de agressividade do meio, que é uma coisa que a gente precisa enfocar para exatamente dar a garantia de que a nossa fundação vai viver muito tempo, vai ter uma vida útil grande. Então, isso nos garante. Lembrando, né, pessoal, que esse concreto, diferente do concreto exposto ao ambiente, das vigas, dos pilares, das lajes, esse concreto está lá embaixo, está no solo, ele tem contato com o solo, ele não me permite facilmente visualizar o que está acontecendo, então é importante eu tomar algumas precauções para que eu faça uma estrutura de fundação coerente com as normas técnicas, me gerando realmente uma vida útil longa, né? Nas estacas sujeitas à tração ou flexão, a gente precisa tomar um cuidado adicional, que é quanto à fissuração. E falei de fissuração, e a norma 6122, essa nossa norma, ela só alerta, mas quem vai me ensinar, quem vai me mostrar, quem vai me
e orientar o que eu devo fazer nessa verificação de fissuração é a norma de concreto, que é a 6118. Como forma alternativa, que é um ponto interessante que eu vou enfatizar nas últimas aulas deste capítulo, é uma forma interessante de visualizar o problema, que é a questão dos cobrimentos e do meio agressivo, que como forma alternativa, isso é o texto da norma, tá? Como forma alternativa, então eu tenho uma alternativa que eu posso seguir, né? Não é que eu deva seguir, mas eu posso seguir, é uma alternativa que a norma me permite, né, como forma alternativa e simplificada de atender a este requisito. Qual requisito? O requisito do cobrimento da armadura, do meio agressivo, espessura de sacrifício, né? Referente à proteção da armadura, pode-se proceder ao dimensionamento considerando uma redução de 2 milímetros no diâmetro das barras longitudinais como espessura de sacrifício. O que eu estou falando? Se eu tenho uma barra, por exemplo, de 20 milímetros, essa barra tem uma área correspondente, o π2/4 dela, eu vou considerar ela, em vez de 20 milímetros de diâmetro, eu considero como 18 milímetros de diâmetro, e a sua área correspondente, o π2/4 correspondente dela, e vou fazer meus cálculos para saber quantas barras são necessárias no cálculo do dimensionamento estrutural, prevendo exatamente esses 2 milímetros de sacrifício no diâmetro da minha barra. Isso é importante. No caso de estacas pré-moldadas, deve ser atendido o quê? A ABNT 16258. Essa é uma norma específica para estacas pré-moldadas, que deve ser de conhecimento nosso, porque tem detalhes importantíssimos para esse tipo de material em específico. As estacas metálicas, mesma história. Executada em solo sujeito à erosão, ou expostas, ou que tenham sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, devem, ou seja, obrigatoriamente ser protegidas ou serem consideradas uma espessura de sacrifício definida em projeto, ok? Beleza, vamos falar aqui mais um pouquinho. Depois nós vamos falar sobre essas espessuras de sacrifício de uma forma específica, que vai estar na tabela 5. Mas aqui agora, só alertando, a gente gosta de falar dessa tabela, que é uma tabela que impactou muita gente, porque ela tem alguns aspectos importantes de informação para nós. Aqui nessa primeira coluna o tipo de estaca, né? Eu consigo verificar o tipo de estaca, e nas outras colunas eu tenho informações normativas, assim como as notas, né? A, B, C, D e E, que são informações que dão destaque aqui, né? Em algum momento nós temos, né, por exemplo, o Azinho aqui, aí tem explicando que nessas estacas o comprimento máximo de armadura é limitado devido ao processo executivo. Verdade. Esse comprimento de 4 metros aqui, ele é mais limitado pelo fato de eu não conseguir inserir tranquilamente mais do que 4 metros com facilidade dentro da minha estaca. Então, ele limita, né? Eu limito a 4 metros exatamente por isso. Algumas outras são necessariamente, né, o mínimo, né, comprimento mínimo delas é integral. Eu preciso necessariamente ter uma estaca flank totalmente armada, uma estaca raiz totalmente armada, uma microestaca totalmente armada e assim sucessivamente. Esse percentual de armadura mínima teve uma pequena modificação em relação à norma vigente anteriormente, né? E esse valor é um percentual da área, né? Então, a porcentagem de armadura mínima em relação à área de concreto, essa área de aço é essa área mínima. Enfim, calculo, dimensiono estruturalmente a quantidade, a área de aço necessária, comparo com a armadura mínima e adoto o maior dos dois, né? Então, e essa aqui é uma informação normativa dentro de fundações, me dando informação sobre esse dimensionamento estrutural, e ele é importante. Outra coisa aqui que ela mostra para a gente, é a história da classe de agressividade ambiental. Conforme NBR 6118, essa classe de agressividade ambiental visa uma maior vida útil do elemento de fundação. Então, em função do tipo de solo, do local, em função de outras coisas, contaminação do solo, etc., eu considero essa classe de agressividade. E em função da classe de agressividade, eu tenho uma classe de concreto, né, que eu deva usar minimamente para aquele tipo de fundação. Então, você vê 30 MPa, 40, 20 MPa, 25, 20 MPa. Então,
eu tenho informações aqui muito importantes que devem ser seguidas. O γC, esse γC que é o redutor do FCK no cálculo da tensão resistente de cálculo, né? Da resistência de cálculo da minha peça, eu tenho esse γC variando de 1,6 aqui na raiz, que é a campeã positivamente com menor γC, até um valor igual a 5, são as estacas escavadas sem fluido para a classe de agressividade 3 e 5. Olha, eu uso 5. Então, tudo isso, pessoal, foi definido em função exatamente do aspecto ambiental, o ambiente onde essa fundação vai ser construída. Então, aqui é importante a gente levar isso em consideração. Mais para frente, nós vamos citar de novo essa coluna da tensão de compressão simples, que nada mais é do que uma informação a partir da qual eu posso, nesses tipos aqui de fundações aqui, eliminar a armadura. Vejam que nestas aqui não tem isso, né? É impossível eliminar a armadura, ela tem que ser integral, eu não posso eliminar. Então, nessas aqui eu poderia eliminar a armadura, a não ser aquela de interligação, né, de transferência, né, que é a espera, a famosa espera, e eu tenho que deixar ela importante, mas eu posso eliminar se eu tenho compressão simples e se aquele elemento está limitado a sua tensão a este valor informado aqui nesta coluna, né? Então, eu tenho informações importantes. É importante a gente pegar e ler a norma, porque a norma nos dá informações importantes para quando a gente for praticar os cálculos, os dimensionamentos, a gente precisa estar buscando essa informação. Tem que estar aqui na gaveta, né? Igual a minha está ali encostada ali, quando eu estou calculando, a gente busca a norma, olha, e tem que ter essa consciência, de preferência no memorial de cálculo, a gente citar, né, as referências normativas, de onde eu tirei, qual item, por que eu estou pensando dessa forma, até mesmo para mapear quem for verificar o seu projeto, qual foi o caminho que você escolheu para aquele cálculo, não deixar nada dublado, nada escondido, nada debaixo do tapete, dos panos, né? Isso é importante. 863. Estacas de concreto moldadas em loco e tubulões. As estacas ou tubulões podem, quando solicitados a cargas de compressão, né, e tensões limitadas àqueles valores lá que eu acabei de falar, ser executadas em concreto não armado, em concreto simples, exceto no que tange, né, quanto à armadura de ligação do bloco, que é aquela armadura onde eu vou fazer essa transferência de carga com a estrutura, né? Essa eu preciso deixar a espera lá, ela é importante. Mas eu posso deixar de armar. Ah, Christian, obrigatoriamente, quando a tensão é menor daquele valor, eu não tenho que armar, não. É uma alternativa. Você pode ficar sem armar, mas, de qualquer forma, você poderia estar armando, né? Aí isso é importante porque a gente pode deixar de armar, mas também é uma sugestão, né? Eu estou explicando a norma, eu já estou partindo pela sugestão. É sempre armar, né? Acho que isso não vai fazer muita diferença. Eu posso ter alguma excentricidade, alguma coisa que pode provocar algum efeito ali não previsto, e eu posso combater isso com a armadura que eu deixei ali, a armadura mínima da seção. Acho que assim, não custa, custa muito pouco você deixar essa armadura lá. Estacas ou tubulões com solicitações que resultem em tensões superiores, né, devem ser dotadas de armadura. Então, aí é o contrário. Se a tensão é superior, né, eu preciso necessariamente ter armadura. Aí é obrigatório. Eu não tenho essa opção. E deve ser dimensionada de acordo com a norma de concreto 6118, sem considerar a excentricidade de carga, né? A questão da armadura mínima de cisalhamento não é comentada na 6122, mas ela a 6122 ressalta claramente que todos os processos, orientações, procedimentos e normativas da NBR 6118 devem ser observados tanto quanto os limites da tabela 4. Né? Então, nós precisamos combinar uma coisa com a outra, e essa coisa com a outra tem que ser sempre obedecida no limite máximo. Né? Eu não posso fazer uma coisa que uma norma fala, a outra manda eu ser mais, vamos falar assim, mais rígido, mais conservador, eu tenho que obedecer a mais conservador, é claro. Né? Eu não posso dar uma de Juan Cotonco, né? Uma de João sem braço,
e falar que eu estou obedecendo uma em detrimento da outra, porque eu preciso estar atendendo às normas técnicas. A resistência de cálculo do concreto, a gente comentou isso, é o FCK pelo γC, esse γC variando de 1,6 a 5, a gente falou lá, e o FCK é a resistência característica aí do concreto à compressão, ela em função, né, do tipo de fundação e da classe de agressividade. A especificação dos traços, gente, interessante, nós vamos falar disso, está lá nos anexos. Essa especificação vai ser conversada, nós vamos bater um papo, ela foi deixada nos anexos, né? Porque a visão da norma é obter, né, concretos que garantam essa qualidade necessária, mínima necessária, e propriedades, né, tal como trabalhabilidade, resistência, durabilidade, né, isso levando em consideração o quê? As condições particulares de concretagem, como, por exemplo, esse lançamento que é feito de grande altura. Então, tudo isso, quando você vê um traço lá no anexo, nos anexos que a gente vai conversar, isso está sendo levado em consideração. O quê? O ambiente onde é construída uma fundação e a forma como é construída uma fundação. Então, isso é importante a gente diferenciar, porque às vezes a gente pega um traço referente a um concreto estrutural convencional de um pilar e acha, por algum motivo, que esse concreto é o mesmo concreto a ser usado na fundação. A gente tem que evoluir, a gente tem que aprofundar, a gente tem que consultar quem sabe mais do que a gente. Lembra da multidisciplinariedade. Nós precisamos buscar essa informação claramente com aqueles que podem nos fornecer informações mais firmes sobre este assunto. Após a execução, olha que interessante. Isso é um ponto interessante que eu não vou cansar de alertar, isso eu acho que tinha que ficar fixado nos escritórios de cálculo, nas obras, debaixo da mesa, em cima da mesa do empreendedor, né, porque isso é a engenharia do proprietário, quem está verificando, isso aqui é muito importante, porque isso acontece, vou falar quase sempre, né, vou deixar esse quase aí como uma certa dúvida, mas acontece muito, que é o quê? A resistência do concreto, o cara rompe o corpo de prova lá, ele vem com a informação que aquilo ficou abaixo do necessário. Esse abaixo do necessário eu não posso, não quer dizer, porque é um valor estatístico, é questão de probabilidade, é questão da maioria ser superior a tal valor, né? Eu não posso condenar aquela fundação. Mas tem uns casos muito importantes que às vezes a gente não condena de forma muito liberal. Então a norma vem nos ajudar, tá, projetista? Vem nos ajudar aqui com a frase na norma, não precisa de eu falar que sou eu, né? Apesar que nós temos que impor as nossas observações, senão a coisa desanda, né? Então, olha só. Após a execução, a critério do projetista, lembra quem é o cara aqui neste momento, a critério do projetista, pode ser aceito o concreto com resistência característica inferior à da classe indicada. Posso aceitar. Devo? Não é devo, eu posso, a critério meu. Não é, a norma fala que tem que aceitar. Não, a norma fala que eu posso aceitar. Ok? A norma não fala que eu tenho que aceitar, não. Eu posso aceitar, critério meu, eu tenho que analisar, né? Todos o que está acontecendo, todas as circunstâncias que estão acontecendo, e nesse conjunto de informações a gente decide. Porém, limitado a 10%. A norma fala, ó, você tem autoridade, mas sua autoridade é limitada. Ok? Você tem o seu critério que você pode seguir, mas seu critério tem um limite. Eu preciso limitar esse projetista também em normas, senão a coisa desanda. Né? Então, limitado a 10% do total de estacas da obra. Então, eu posso, desde que acontecido isso em 10%, porém não inferior à classe C20. Olha que interessante. Não posso ter concreto inferior à classe C20. É impossível, improvável, não pode, é condenável o concreto inferior à classe C20, segundo a norma. Eu posso fazer o meu critério? Posso. Limitando a 10%, porém não inferior. Olha que interessante. Esse parágrafo ele é muito importante tecnicamente, executivamente, a parte de projeto e execução, o empreendedor, a engenharia do proprietário e lá no final até juridicamente, ok? Cuidado, pessoal, cuidado mesmo, né? O coeficiente de ponderação, agora eu estou falando de ponderação das ações, não estamos falando
do gama na resistência, não é o gama C, é a ponderação das ações, adotado como referência para essa norma, para todos os tipos de estacas moldadas em loco, né, porque nós estamos falando de estacas de concreto moldadas em loco e tubulões nesse item, o gama F é 1.4, né? Se disponível apenas o valor característico das ações. Se já fornecido o valor de cálculo, nenhum coeficiente de ponderação deve ser aplicado a ele, né? Então, aqui é o que a gente já tinha falado, né? O gama C vai variar de 1,6 a 5, conforme a tabela 4 que a gente já apresentou. Esse gama C é o coeficiente de ponderação da resistência do concreto, e o gama S, tradicional do concreto armado, 1,15 é o coeficiente de ponderação da resistência do aço. Interessante que a gente falou também foram os tubulões encamisados. Camisa de concreto. Essa camisa de concreto é uma camisa que é concretada por trechos sobre a superfície do terreno ou em escavação preliminar, introduzida no terreno por escavação interna. Ok, vou introduzindo ela para uma escavação interna da minha fundação. Depois de introduzido um elemento no terreno, concreta-se o seguinte, sucessivamente, até se atingir o comprimento final previsto. O interessante aqui, gente, para o dimensionamento estrutural da camisa de concreto, devem ser considerados o quê? Gama F, que é o gama da ação, 1,4. Gama C, que é a resistência do concreto, 1,4 também. E o gama S, que é o do aço, 1,15. Ok? Isso é importante para nós termos como informação deixada bem clara aqui para como que eu calculo essa estrutura, estruturalmente o concreto armado da camisa. A armadura necessária pode ser colocada totalmente na camisa, necessária para quem? Para a fundação, ou parte dela no núcleo. Eu posso ter uma parte considerada da camisa, outra parte sendo considerada no núcleo da fundação. Quando o tubulão for escavado com o uso de ar comprimido, a armadura transversal, ela sofre o quê? Uma pressão interna do ar comprimido. Então, eu preciso, para calcular essa armadura transversal, essa armadura de cisalhamento, eu preciso levar em consideração essa pressão multiplicada, o quê? 1,5. E essa pressão 1,5 multiplicada sem receber, né, o alívio do empuxo externo da água e do solo. Então, eu desconsidero o empuxo externo e ainda considero essa pressão multiplicada por 1,5 como critério de segurança para o cálculo dessa armadura transversal em tubulão executado com o uso de ar comprimido. Tá? Camisa de aço. Quando o tubulão for total e permanentemente enterrado, deve-se descontar uma espessura da camisa de aço para compensar a corrosão. É a famosa tabela 5 que a gente vai ver. Essa espessura eu desconto ela em estaca, eu desconto em qualquer objeto metálico dentro do solo. Tá? Então, eu preciso usar, né, no caso aqui são as orientações de espessura mínima, a famosa espessura de sacrifício. A tabela 5 fala para nós dessa espessura de compensação de corrosão, né? Fala em valores mínimos, ok? E dá uma orientação para nós. Fala, ó, solo em estado natural e aterros controlados, 1 milímetro. Argila orgânica, solos porosos não saturados, 1,5. Turfa, 3. Aterros não controlados, 2. Ó, dobrou em relação aos aterros controlados, né? Solos contaminados, 3,2. Isso eu preciso estudar melhor. Contaminado com o quê? O que está contaminando? Mas, no mínimo, 3,2. Casos de solos agressivos devem ser estudados especificamente. Então, eu posso ter um solo que acelera essa corrosão. Eu preciso entender melhor essa história. Eu preciso entender a química do solo. Eu preciso buscar em ensaios específicos as respostas para aquilo que eu busco como espessura de sacrifício. A camisa metálica deve ser dimensionada de acordo com quem? Com a 8800, que é uma norma específica para estrutura metálica. Então, a estrutura da camisa deve ser calculada, tal como a gente calcula as estruturas em concreto armado, a gente busca 6118, as estruturas metálicas, as estruturas em aço, eu preciso buscar informações na norma pertinente a esse assunto, que no caso é o 8800. Devendo ainda ser considerados os esforços de instalação, os esforços dinâmicos, né, de gravação, vibração, são importantes de serem considerados
como esforços adicionais, que são esforços que vêm da instalação, não são esforços da estrutura, mas são esforços na questão da instalação, né? No tumulão com camisa de aço, a repartição da carga entre a camisa e o núcleo do concreto é diferente na situação de ruptura e na situação de trabalho. Na de concreto armado é igual, não tem essa diferenciação. Aqui, na camisa metálica, eu vou ter uma diferenciação dessa análise, né? Da situação de ruptura, e a situação de serviço, de trabalho, né? Então, em consequência disso, eu tenho duas verificações de segurança para ser feitas, ok? Para eu fazer, né? Nas condições indicadas da seguinte forma. A segurança quando o Estado limite último, a questão de ruptura, eu tenho solicitações características multiplicadas por 1,4 de γF. Então, o coeficiente de ponderação, né? A majoração das cargas, das solicitações características é 1,4. A camisa de aço eu posso considerar como armadura longitudinal, com tensão de escoamento dividida lá pelo 1,15, que é o γS, ok? Eu posso considerar como armadura longitudinal a armadura longitudinal, a camisa de aço, a área de aço, né? Tomando os devidos cuidados necessários das espessuras de sacrifício, tá, gente? Resistência característica à compressão do concreto, dividida por 1,5, esse é o alerta, o γC aí é 1,5 nesses casos, o concreto está aqui dentro da camisa, tá? E multiplicada por um fator de Rush, né? Fator 0,85. Então, esse alerta é importante, esse 1,5 aqui para o concreto está dentro da camisa, é um detalhe diferenciado. E aquilo interessante, gente, é esse segundo fator a ser verificado, que é a segurança contra o estado limite de serviço. A gente bate nessa tecla o tempo inteiro desse curso. Eu não olho só ruptura, eu tenho que olhar também utilização. Eu não olho só estado limite último, eu olho estado limite de serviço. Neste caso, a microfissuração é analisada com critérios específicos determinados na norma, tá? Eu tenho duas determinações. Eu tenho a determinação de fazer a verificação dessa microfissuração, né, dessa segurança contra o estado limite de serviço, e eu tenho as determinações de o que usar nessa verificação. Então, solicitações características multiplicadas por γF de 1,4, a camisa de aço, a contribuição à resistência é desprezada nesta verificação, eu desprezo a presença dessa camisa de aço, como se ela não existisse, e a resistência característica de compressão dividida por quem? Por um γC de 1,3 e multiplicada por 0,85. Importante não esquecer do 0,85 em nenhuma das duas verificações. Resistência característica à tração do concreto admitida como nula, considerando nem aquela história de 10%, que é antiga, né? Aqui é considerada nula, ok? Estacas pré-moldadas de concreto, 865. Estacas pré-moldadas de concreto. São as estacas fabricadas, né? De forma pré-moldada, pré-fabricada, né? Lembra que lá nos conceitos, lá a gente falava, né, que essa norma não vai diferenciar processo de fabricação. Que lá no conceito da 9062, no conceito de estruturas pré-fabricadas, né, você tem uma diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. Diferença importante. Né? Mas aqui a gente trata na norma de fundações como se tivesse tudo no mesmo balaio de gato no que tange a norma de fundações, mas nós temos que tomar cuidado com isso aí. Nas estacas de concreto pré-moldadas ou pré-fabricadas, o dimensionamento estrutural deve ser feito utilizando quem? A 6118, a 9062 e a específica de estaca pré-moldada 16258, limitando o FCK a 40 MPa. Então, o que está falando para a gente aqui? Que a gente precisa ter a informação pertinente nas normas específicas, que é a 6118, a 9062 e a 16258, e eu preciso limitar o FCK a 40 MPa. São essas as normas, né, gente? A 6118 é a projeto de estrutura de concreto procedimento. A 9062, projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. E a 16258, estacas pré-fabricadas de concreto, requisitos. Então, assim, nós estamos caminhando por outras normas que são referências para a gente trabalhar, nossa norma 6122. Então, nossa biblioteca, pessoal,
tem que ter muita coisa. Eu preciso realmente estudar aquele capítulo 3 lá de referência normativa, ver cada uma daquelas normas e me aprofundar nelas. Nós estamos passando pela 6122, mas as referências vêm de vários locais e é importante a gente conhecer essas referências de forma a aprofundar nosso conhecimento da própria fundação. Estacas pré-moldadas de concreto, né? Nas duas extremidades da estaca, deve ser feito um reforço de armadura transversal para levar em conta tensões de cravação. Então, eu tenho um reforço de armadura, eu tenho um detalhe específico de reforço para a questão da cravação, né? Esse fendilhamento, esses esforços de tensão de cravação que são aplicados. Então, isso precisa existir, às vezes existem como um detalhe típico, mas esse detalhe típico precisa estar pautado em algo calculado, em algo que me garanta esse reforço da armadura, que ele seja suficiente para levar em conta essas tensões de cravação. As emendas metálicas devem obedecer ao disposto na tabela 5. O que eu estou te falando? Estacas pré-moldadas de concreto, quando eu tenho peças emendadas, são emendadas, essas emendas metálicas devem levar em consideração que as espessuras de sacrifício dispostas na tabela 5. Então, dependendo do tipo de solo, eu tenho que calcular. Eu sempre tenho que calcular a emenda, e dependendo do tipo de solo, essa emenda tem uma espessura mínima de sacrifício. Alerta! Isso é importante. Dica que isso não é levado muito em consideração. Aí nós precisamos ter essa informação firme na nossa mente e tomar cuidado. O fabricante deve apresentar curvas, fabricante de quê? Das estacas pré-moldadas. Deve apresentar curvas de interação na flexocompressão e na flexotração do elemento estrutural. Isso é muito comum nos catálogos, né? Eles apresentam, mas aqui está mostrando que ele deve apresentar. Ele não pode enrolar nisso não, tá? Efeito de camada de argila mole, né? No caso de ocorrência de camada de argila mole, eu quero que você imagine, que você pare aqui, né? Imagina aquelas camadas espessas, né? Espessuras grandes de argila mole, né? Devem ser utilizadas estacas com características estruturais mínimas em função dos comprimentos cravados. Eu preciso verificar que eu estou cravando dentro de uma gelatina, fazendo a analogia, né? Uma gelatina, por exemplo, apesar que a analogia é só para a gente ter uma referência, né? Consideradas a espessura da camada de argila mole, o processo de cravação, a inércia do elemento, dessa resistência, esse W também, tanto WX como I, né, do elemento, o número de emendas, a linearidade do eixo e os momentos de segunda ordem. Olha só, olha a quantidade de coisa quando eu estou olhando para a argila mole, né? Às vezes a gente fala, argila mole é estaca, beleza, é estaca, legal, vamos fazer o projeto de estaca em argila mole. Mas eu tenho muitas outras coisas a serem analisadas ali, eu preciso entender de atrito negativo, lembra dessa história? Eu preciso entender de adensamento no tempo, eu preciso olhar isso aí, e eu preciso olhar estruturalmente. Lembra que eu estou no capítulo agora de dimensionamento estrutural. Nós estamos falando dos problemas estruturais para que aquilo, naquele comprimento de inércia, funcione dentro dessa argila mole. Então, menor momento resistente da sua seção transversal, W mínimo, maior ou igual a 930 centímetros cúbicos. Interessantíssimo isso. Por quê? Eu estou falando de estaca pré-moldada de concreto e eu estou falando no menor momento resistente permitido em argila mole. Então, isso é normativo. Estacas com comprimento entre 20 e 30 metros, o raio de giração tem que ser maior ou igual a 5,4 centímetros. Eu preciso tomar esses cuidados. Não é qualquer estaca que me é permitida ser cravada e ser executada a sua cravação num solo tipo desse, né? Estacas acima de 30, o raio de giração menor é 6,4 centímetros. Então, esses cuidados são fundamentais, são previstos em norma exatamente pelo conhecimento prévio de quem elaborou a norma de problemas técnicos estruturais de instabilidade que podem ser gerados se não se obedecer a esses critérios aqui do 8651, ok? Alerta dado, né? Os menores momentos resistentes para as seções transversais das estacas citados nessa subseção
pretendem reduzir a possibilidade de ocorrência de instabilidade dinâmica direcional, é o drapejamento, né? Durante que? A cravação dessas estacas através das camadas de argila mole. Eu não quero ter problema, né, direcional, instabilidade direcional dinâmica, direcional, drapejamento, quando eu estiver executando. Então, são fatores mínimos que tentam realmente, né, reduzir a possibilidade da ocorrência disso aí. Então, é um ponto importante. Fechamos com isso, que é a nossa aula de número 62. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação, compartilhe com outros colegas de profissão, colegas de escola, colegas espalhados por esse rincão do nosso país. Espero poder estar contribuindo sinceramente com vocês. Na próxima aula a gente vai continuar com esse capítulo 8. Espero poder contribuir para a sua profissão, para o seu dia a dia. Deixe suas perguntas. Me acompanhe também no meu Instagram, @ChristianPorcino. Estamos desenvolvendo esse estudo dirigido da norma NBR 6122, focando exatamente nisso, na divulgação da informação, no compartilhamento daquilo que é preciso ser alertado para facilitar o nosso dia a dia profissional. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram da aula de número 62? Estamos caminhando para o final do capítulo 8, Fundações Profundas. Divulguem o canal, pessoal. Deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe a informação. Um forte abraço e até a próxima aula.